Já tá ao vivo? Direto dos estúdios da Três Lados. O pessoal que ama o bordão, ela chega ao orgasmo. Direto dos estúdios da Três Lados. Você que tá aí assistindo o nosso convidado, você tá esperando o convidado, né? A câmera tá em mim. Dê like nesse vídeo, se inscreva no canal e comente. Ah, pô, gostei, esse convidado aí é meu chegado. Pega esse link agora e manda pra rapaziada assistir. Que vai ser 1 hora de bate-papo aqui. E eu vou falar uma coisa pra você, rapaz. Sempre acompanhei esse caboclo na internet. Fazia uma pergunta dele lá, claro. Eu não, comigo nada de graça. A gente dá uma cacetadinha pra ver se o cara se manifesta. Manda um direct. Ele se saiu bem, porque a pressão aqui é forte. Ele se saiu bem. É um cara que realmente soube fazer política, que eu dei umas cacetadinhas. Uns ficam com raiva. Outros na diplomacia. Ele foi na diplomacia. O ex-administrador de Samambaia, Gustavo Aires, está aqui comigo. E aí, beleza? Beleza. E aí, beleza. Tranquilo, meu amigo. Beleza, uma satisfação estar aqui com você. Não, primeira vez que a gente está se vendo, né? Exatamente. Eu sempre acompanho o seu trabalho, né? Sempre sou admirador. Eu gosto de política, gosto de acompanhar as suas matérias, as suas lives. E a satisfação estar aqui pessoalmente contigo. Pai, você lá nas caixinhas de pergunta lá do Instagram, eu sempre perguntava sobre você mesmo e eu sempre fazia umas provocações lá. Você ficou de boa, não ficou com as provocações? Fiquei tranquilo, né, Odi? A gente sabe que quando você ocupa um cargo público ou quer ouvir uma figura pública, você tem que estar preparado para tudo, né? Então, a gente sabe que não vai vir só flores, né? Vem as críticas também, né? Então eu sempre tive uma paciência e sabedoria, né? De que eu possa separar as críticas, né? E não levar a ferro e fogo, né? E às vezes as críticas, eu gosto, na verdade eu gosto mais de críticas do que de elogios, né? Eu acho que quando a crítica é construtiva, você consegue evoluir mais. Não, você gosta de crítica, não? Para. Ué. Tu vai ficar levando porrada? Eu odeio. Não, é assim. Eu vim de uma... Meu pai foi político, né? Então eu já nasci e fui criado levando porrada 24 horas, né? Desde do trabalho do meu pai até nas escolas. Quando eu estudava, o pessoal sabia que meu pai era parlamentar, tudo, eu levava porrada. Você tem formação? Formação tem. Ou você não formou? Não, tem. Eu sou advogado. Né? Sou advogado. Gustavo. Não, sou Gustavo. Sou advogado. Minha especialização é Direito Eleitoral e Planejamento e Orçamento Público. Você pegou todas as regras eleitorais? Isso. Estudou de cima e baixo? Eu advogava na parte eleitoral. Como eu sempre gostei da política, né, eu escolhi a advocacia como profissão e coloquei a paixão junto, que foi o eleitoral. Né? Então, eu advogava como advogado eleitoral. Era uma forma de estar sempre participando da política. Mas agora do lado do judiciário. Agora, né, igual meus amigos falam, pulei o córrego agora. Você sempre foi dos bastidores, né? Sempre fui. Sempre trabalhou. Fui. Eu acho bacana em você. Eu conversei com algumas pessoas sobre você do meio político. Eu não vou dizer quem é. E você teve uma escola que você primeiro, é isso que eu falo para todo mundo, conhece primeiro os bastidores antes de meter a cara. Isso. Não é? Isso, porque às vezes, se você sabe os bastidores, você sabe como é que é o jogo, você sabe melhor jogar, né? Eu vejo, e eu falo isso porque, além de minha profissão ser advogado eleitoral, eu também sempre fui partidário, né? Eu completei meus 16 anos, me filiei no partido no qual meu pai é um dos fundadores no Distrito Federal, que é o PMDB, hoje o MDB, né? E sempre atuei partidariamente, né? Participei de movimento estudantil, participei da criação da JMDB na época. JMDB é o quê? A juventude do PMDB, né? E assim, sempre participei, fui da Zonal do Cruzeiro, fui presidente da Zonal do Cruzeiro, fui presidente em exercício nas eleições passadas do governador Ibanez, presidente regional do PMDB, e hoje eu sou vice-presidente do MDB. Então, vice-presidente o quê? Do MDB, regional. Do Distrito Federal? Do Distrito Federal. Eleição passada eu era o presidente do MDB Distrito Federal em exercício. Né? O Felipe L. era o presidente, ele saiu,
ficou 2 anos e pouco, quando era o governo Temer, e eu fiquei o período todinho, a eleição e um pouco pós a eleição como presidente do PMDB Distrito Federal. Quase quebra a porra do copo. Caramba, olha aí, ó. Nas eleições 2018, você foi o presidente do MDB. Fui. O presidente. Foi o presidente, cara. Não tem negócio de dizer eu era o... Você que assinava tudo. Eu que assinava os contratos, eu que assinava o cheque, eu que assinava tudo. Se desse merda, ia pro teu lado. Exatamente. Eu que era o representante do partido no TRE, tudo era o presidente do partido. E não deu merda, foi tudo tranquilo. Graças a Deus. Apesar de, né, ter um bombardeio. Teve um bombardeio, que é normal, mas foi tudo tranquilo, tudo sanado. Foi tudo arquivado, não teve nenhum problema. Não teve nenhum problema aí, ó. Tá vendo aí? Isso aí é às vezes um legado que acho que até vocês mesmos não valorizam, cara, mas isso é valoroso. Muito. Você teve à frente de um mega partido, que o MDB até hoje é uma partida. É um dos maiores. Né? Hoje perde pro União. Pro União, mas o União foi uma união de 2 partidos, né? Tem que juntar 2 para bater o MDB. Vai bater o MDB. Vamos dizer assim, o MDB é o Flamengo dos partidos. É o Flamengo, é. Meu pai falava que o MDB era igual os Correios e o Banco do Brasil. Você poderia, em qualquer município, teria um Correio, uma agência do Banco do Brasil e um diretório do MDB. Ele sempre falou isso. E é a ramificação do partido. O partido é muito forte. Então, olha a tarimba que você tem. Se formou em Direito... Né, o AB, né, direitinho. Isso, desculpa, vai me explicando que eu sou burro. Não, você sabe demais. Você formou-se em Direito, pegou sua OAB. OAB, fiz minha pós em eleitoral. Aí depois da pós em eleitoral, eu fiz uma pós em Planejamento e Orçamento Público. E o maior desafio da gestão pública, porque quando você está acostumado com a iniciativa privada, é igual uma casa. Você tem a sua casa, você quer fazer uma reforma, se você tem o seu dinheiro, você vai lá, contrata a pessoa, contrata o que você quer, faz do seu jeito. Né? Na máquina pública já é complicado. Né? Você não consegue fazer. Às vezes os anseios, o desejo do gestor, ele não acompanha o planejamento. Né? Então, todo planejamento de Estado, né, seja de uma administração regional, seja de um governo, seja de um gabinete parlamentar, começa com planejamento, porque você só vai conseguir colher os frutos lá na frente. Mas assim, o que é interessante, eu tô falando que acho que isso aí nem você consegue valorizar. Você foi escalando, você estudou, né? E foi natural, né? Foi natural. Teve uma formação, que eu acho que depois não vamos dizer quem é seu pai. Eu acho que teu pai deve ter batido muito em tu assim, né? Vambora, estuda. Né? Ele sempre cobrou. Cobrou muito. Ele falou que a maior herança que ele poderia deixar para mim era os estudos, né? Então, ele sempre falou isso para mim. Aí você, ali nos bastidores, juventude do MDB, do PMDB. Isso. Pegou uma tarimba. Isso. Não foi qualquer um. Fui presidente da Zonal do Cruzeiro. Presidente da Zonal do Cruzeiro, foi se preparando, escalando. Aí fui pro diretório regional, assumi os cargos, depois fui para presidente em exercício e hoje vice-presidente do partido. Sim, você exerceu a presidência de um grande partido. Numa eleição majoritária. Não fez merda. Não deixou furo. Porque foi uma... Uma presidência vitoriosa. Graças a Deus. Porque assim, Odi, poucas pessoas sabem, né? Você for relembrar, né? O MDB nas eleições passadas estava com aquela questão de ser o vice do Frejá. Né? Tava aquela disputa de saber quem seria o indicado do MDB para ser o vice do Jofran Frejá. Jofran Frejá desiste das eleições. Né? Aí tinha a questão da Eliana e o Fraga. Ia entrar de novo o jogo da questão do MDB, né, escolher a vice. Foi quando eu e mais alguns dentro do partido começamos a ressuscitar a ideia do MDB voltar a ter um candidato majoritário, voltar o 15 ao governo. Né? Foi aí quando começou a nascer a questão do Ibanez, que até então o Ibanez tinha uma expectativa de vir a Senado, lá atrás, muito atrás, quando se filiou. No ato de filiação do Ibanez, meu pai está lá ainda, né? E aí foi quando as coisas, Deus foi abençoando. E aí eu campei a ideia... De quem foi a ideia? Vamos lá, se você pode contar. De quem foi a ideia do Ibanez em candidato a governador? Paz. Quem foi que falou, bora?
Não, acho que foi de um conjunto, sabe? Eu falei, bora, tudo doido aqui, né? Não, até porque você conhece melhor do que eu como é que é o governador. O governador, ele tem o seu pulso firme, ele tem a sua decisão, né? Bicho é bravo. E isso foi nascendo de vários fatores, né? De vários fatores. Eu acho que, por exemplo, se o Frejá continua na disputa eleitoral, nós não teríamos o candidato ibanês. Não acho que não teria essa conjuntura, não teria essa possibilidade de se construir a candidatura do governador. Né? Foi uma sequência de fatores, as coisas, e a política é o seguinte, é aquela questão, né? Tem um cavalo selado, passou na sua porta, se você não montar, você perde a oportunidade. Né? E assim, o governador já tinha pensado, né? Quem sou eu para falar da vida dele, mas tinha uns projetos da OAB Nacional, tudo, e as coisas foram acontecendo. Foi um grupo de advogados dentro do partido, o próprio Filipelli também começamos a tratar dessa situação. Poxa, vamos aí, vamos colocar, em vez de o MDB ser coadjuvante numa disputa eleitoral, porque nós nos colocamos como atores principais, como sempre foi na cidade, né? Aí começou esse resgate, aí foi aquela questão de construir o grupo, que aí a gente tem que frisar que o Filipelli é um maestro nisso, foi a hora que ele pegou e conseguiu aglutinar o grupo para aquela chapa vitoriosa, graças a Deus. O Filipelli foi um dos caras que... Foi. Tacou fogo, bora. Vambora. E você tava perto, você acompanhou tudo? Tudo, como presidente, até porque... eu era o presidente, eu tinha que assinar as coisas, né? E o Filipelli é muito ético nas coisas dessa questão partidária, ele é muito catedrático. Vocês vão disputar um contra o outro, hein? Não, mas quando é amigo, eu acho que não é disputa, né? Eu acho que é uma questão sadia, né? E aí ele sempre, mesmo, lógico, quem sou eu, né, para participar, não vou dizer que eu participei, não fiz as articulações políticas, sim, né? Você acompanhou, seus olhos estavam lá. Exatamente, até porque eu tinha que assinar, então tinha que saber como é que estavam as coisas, né? Sim, então... você viu uma campanha nascer por dentro. Por dentro. Você tem história para contar. Isso, e eu fiquei muito feliz. Vamos dizer assim, você não é qualquer um na política, isso já é fato. Eu afirmo aqui, você não é qualquer um na política. Já acompanhei, né? Desde com meu pai, isso que eu pude vivenciar de perto a pessoa Gustavo, eu consegui acompanhar por várias vezes o meu pai nos bastidores. Por isso que eu sempre falei, eu sempre fui dos bastidores. Essas questões de costuras políticas, de aliança, cansei de varar a noite acompanhando meu pai em reuniões e tudo, para decidir uma aliança tá tomando política. umas cachaças, pegando umas menininhas, tava lá, monte de político, velho. Exatamente. Mas eu sempre fiz por gostar, sabe? Sério? Sempre gostei. Porra, podia estar na putaria, tava em outra brincadeira. Mas eu, quantas vezes eu era para mim estar na Micarecandanga e assim, eu ia acompanhar meu pai numa reunião, sabe? Aí eu falei, não, meu pai, não, vai dar tempo você chegar em casa, se arrumar e encontrar seus amigos lá na Micaré. Minha Arruda tá nesse dia na Micarecandanga. Varava a noite, cara, nas reuniões. Na hora eu ficava puto, ficava indignado. Mas Flávio Arruda na Micarecandanga. Vai, continua, desculpa. Mas toma uma água. Vou tomar. Mas você é bom de retórica, eu gostei, ó. Você que tá assistindo, dê like no vídeo, se inscreva no canal. Acho que eu não tô interrompendo muito o Gustavo, não. Tá legal, o cara tá mandando bem. E tá gostando? Dê like aí, eu tô direto dos estúdios da Três Lados. Vem fazer podcast comigo, rapaz. Vem pra cá, ó. Manda um zap pra mim, manda um direct lá no meu Instagram, Odi. Vale a pena vir pra cá? Demais, rapaz. Bater um papinho? É bom, Você gostou do estúdio da Três Lados? Gostei, parabéns. Muito bom aqui mesmo. Aí, Gabriel, aproveita aí, ó. Parabéns, ó. Quem quiser, pode vir aqui pro estúdio. Você sabe onde parou? Nessa questão da acompanhamento, né, que eu sempre tive com meu pai, né? Não vou admitir, no início, né, na juventude, a gente queria estar na festa, na gandaia. Mas eu fui amadurecendo, fui pegando gosto, né? Então, eu sempre acompanhei. Por exemplo, eu gosto eu não nego a minha origem, né? Eu sou nascido e criado no Cruzeiro, né? Cruzeiro é maravilhoso. Maravilhoso, Tô doido pra morar lá. É uma cidade que eu nasci, fui criado lá, meu pai me educou no Cruzeiro, mas
Meu pai era líder comunitário no Cruzeiro. O Cruzeiro ainda não era região administrativa, né? Por Mas isso. vamos aqui, vamos. Lembra disso aí que você falou, porque a gente vai chegar lá. Quem é seu pai, rapaz? Quem é seu pai? Vamos lá, vamos. Seu pai tá desde o começo aqui do podcast. Quem é seu pai? Meu pai é o ex-deputado Odilon Aires, né? Foi parlamentar por 4 mandatos. Me diga os anos que seu pai foi deputado. Cara, primeira eleição 90, que foi a legislatura. A nossa primeira Câmara Legislativa foi 94. Foi 90 ou 94? Vai devagar. Se bobear, tua memória tá ali do lado ali, a Ana Paula tá ali, ela lembra. Não, mas a primeira legislatura. Ele participou da primeira legislatura da Câmara Legislativa. Eu acredito que foi a de 90 ou 94. Qualquer coisa, nossa memória ajuda ali, tá bem fora. Quando Brasília deixou de ter o governador biônico, ter as suas eleições, meu pai já era líder comunitário na cidade, militante do partido, do MDB, né? E na primeira legislatura, ele saiu candidato. E ele ficou como suplente por 23 votos. Ele perdeu na época, ficou como primeiro suplente, né, para o José Ornelas, que era governador de Brasília, né? E aí foi a primeira eleição do Joaquim Roriz, isso mesmo, foi, né? E aí ele ficou como primeiro suplente. Ficou 2 anos como administrador do Cruzeiro, né? Que foi onde deu um upgrade. Aí ele assumiu a Câmara Legislativa. Vai colocando os anos pra gente saber legal. Ele foi administrador do Cruzeiro. Se não lembrar, tem ali a Foi em 90, 92. Quando ele foi administrador do Cruzeiro? Foi administrador. Aí foi isso mesmo. A primeira eleição foi em 90. Ele ficou até 92 como administrador do Cruzeiro. Assumiu a legislatura. E aí veio para uma eleição de novo. Uma reeleição em 94. Aí ele foi eleito pelo PMDB, né? Aí ele ficou em 94, depois 98, depois 2002, 2006. Isso foram os mandatos. E aí... Foram 4 mandatos? 4 mandatos. Caramba, tempo demais, hein? E aí ele teve essa sequência, né? Que foi quando teve quando ele foi eleito pelo MDB. Ele chegou a ser presidente. Da Câmara, não. Do MDB. Do MDB, ele foi o presidente por bons tempos do MDB, que ele era um dos fundadores. Meu pai fazia política carregando Ulisses Guimarães, porque aqui não tinha eleição. Ele ia para o Goiás participar de eleição. Sempre desde pequeno ele gostava de eleição, sempre foi, né, vibrado com a política. Então ele fazia política partidária. Naquela época, quando se podia aqui em Brasília, né, era proibido. Ele participou naquela época do MDB, do MR8, uns negócios assim, sabe? Arena, né? Então, assim, ele ia pro Goiás fazer política. Eu tenho até uma foto dele, que tá ele, Ulisses Guimarães e meu avô. Que ele pegava o Ulisses Guimarães aqui de carro, dirigiu pro Ulisses Guimarães até Goiânia, para uma eleição do Íris Rezende. E falando sobre política, né? Então, ele sempre foi atuante nessa questão. Aí, na primeira eleição... ele foi eleito pelo MDB, né? Ele teve 12 mil, 13 mil votos. Caraca, naquela época, em que ano isso? 94. 12 mil votos, né? Hoje o cara ter 12 mil votos é um sufoco naquela época. E ele ficou... foi a eleição quando o Luiz Estevam foi deputado distrital. Teve... Foi o único até hoje que atingiu o quociente eleitoral e foi eleito sozinho. O Luiz Estevam tem quase 100 mil votos, parece, para distrital, não? 50 mil. Foi 50 mil, né? Por aí. Assim, Luiz Estevam é recordista até hoje. Ele foi, vamos dizer assim... Ele era do partido do seu pai? Não, ele era outro partido. O único eleito nessa legislatura foi meu pai. Uhum. Aí ele começou a fazer o trabalho, né? Que foi quando foi o governo Cristóvão, né? Aí ele começou a fazer um trabalho de abertura do partido. Foi quando veio o Luiz Estevam, veio o Filipelli, veio o Vigão, veio a Evelise. O MDB chegou à época, nas eleições, de ter 5, 6 deputados eleitos pelo partido. Foi quando... O dia eu estava... Cristóvão, governador, meu pai eleito. Meu pai tinha uma propriedade em Lusiânia, né? Um dia... Por isso que eu falo que eu sempre participei dos bastidores. O que eu vou te contar aqui, acho que ninguém sabe. Eu lembro do meu pai me colocar no carro, falou assim, Gustavo, vamos ali. O Roriz não estava na política. Meu pai foi ao Roriz,
Falou assim, governador, eu quero que... E meu pai sempre falava assim, você pensa essa eleição... Você nunca pensa só uma eleição, você pensa sempre uma a mais. Porque você tem que analisar o cenário político como um todo. E nessa época, Cristóvão, governador, acho que 1 ano de governo, menos de 1 ano, né? Meu pai, porque na época o Roriz não poderia ser candidato, lançou o Valmir Campelo, e aí veio o Cristóvão eleito. Meu pai foi na fazenda do Roriz, chamou o Roriz para se filiar ao MDB à época, para já dali preparar a candidatura dele ao governo, né? E nisso ele falou, nós vamos montar um bom time. Vou abrir o partido para o senhor, abrir o partido para os candidatos. E eu lembro disso, foi na fazenda do Joaquim Roriz. Você já foi na fazenda do Roriz? Já. Já teve com o Rorizão. Já tomou alguma pinga com o Rorizão? Já. Agora pra contar. Joaquim Rorineto, você conheceu? Conheci, gosto demais. Menino. Tomava com leitezinho com pera. Ele já me conhece, ele vai sangar. Não, ali, graças a Deus, sabe, eu gosto dele. Eu também, um menino muito bom, um coração muito bom. É igual o avô, tem um coração enorme. Tem? Tem. Ele... Não é goiano não, como vovô, não. É meio... Vou dar umas porradas nele pra ele ver se ele fica mais... Não, mas ele... Você viu o Rorizão de perto, mano? Não, demais. Eu fui pra fazenda dele. Conta uma história do Roriz que você lembra, pode contar? Meu amigo, assim, como eu ficava sempre acompanhando meu pai, teve uma vez que eu fui na fazenda, né? Meu pai me colocou no carro com ele, eu dirigi pro Roriz e pro meu pai. E ele me chamava de Gu. Gu, vem cá, tal. Então, assim, a gente... Meu pai Quem chamava de Gu? O Roriz. Oi? Mas, assim, sempre nós tivemos sempre um carinho muito grande pela família Roriz. Temos por todos, né? Meu pai doente, né? Já de cadeira de rodas, tudo. Ele foi à casa do governador, quando ele também já estava já um pouco debilitado, né? Então, assim, sempre teve essa proximidade, né? Então, eu convivi. Como eu sempre acompanhei meu pai, eu falo para você que eu sempre acompanhei essas histórias. Sempre estive sentado almoçando com o Roriz, né? Arruda também? Arruda tem uma amizade muito grande com ele, com a Flávia, né? O Arruda foi uma das pessoas que ia diariamente, eu não vou falar diariamente, mas sempre visitar meu pai acamado em casa, né? Ele sempre esteve lá em casa. Então, assim, foi isso que eu aprendi na política, fazer amizades, né? Fazer amigos, né? Caramba, A gente... mas olha só, presta atenção numa coisa. Olha um detalhe aqui que eu vou resumir. A sua história com o Ibanez, ela é tipo do Odilon Ares com o Roriz. Tem um carinho muito grande. Não, porque o Odilon Ares, Roriz, venha pro partido. Filia, traga seu grupo e vamos trabalhar. Ibanez, venha. Vamos, Porque eu também fiz parte do processo. Do convite. Do convite. Pro Ibanez. Ibanez, será que vai assistir isso? Quem sabe, hein? Mas foi, no início, o Benício Tavares fez parte desse Benício. Pois é. Benício entrou em que ano no MDB? Benício, no partido, ele entrou nessa época, mas o Benício estava desde a primeira legislatura, né? Como muito colega do meu pai, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, um carinho muito grande pelo Benício, uma pessoa que merece tudo de bom. O que houve com a saúde do seu pai? Meu pai, ele teve aquela doença esclerose lateral amiotrófica, né? A ELA, né? Aquela do Steve Halp, né? Que vai deteriorando todo o sistema nervoso, os músculos, né? Foi de uma hora para outra, né? Como é uma doença rara, né? Uma doença que você não sabe a origem, não tem cura, não tem nada, foi de uma hora para outra, né? Ele começou a sentir, fizemos um batalhão de exames. Demora a descobrir, né? Demora, porque o diagnóstico dela, você não consegue fazer um exame e falar, você vai tirando várias questões, né? Primeiro você vai tentando descobrir qual é o tipo da origem, aí descobre que é uma doença neuromotora. Aí você vai descartando um monte de doença até chegar na ELA. Né? E foi um momento, a gente demorou uns 2 anos para ser diagnosticado com ela, e meu pai conviveu com ela 7 anos. Ele tem uns 2 anos que faleceu, né? 2 anos? Você era administrador de Samambaia já? Já era. Já era administrador. Ele morreu quantos anos? Desculpa, faleceu. Ele faleceu com 69. Pô, eu falo morreu, é meu jeito. Mas morreu, né, pô? Vai. Não, morreu. E, assim, todo mundo vai morrer. Na verdade, a gente até fala da família. Eu tô meio morrendo já.
Ah, nada, você ainda aguenta muito. É para o clima não ficar pesado. Você aguenta muito. Essa história de você aguenta muito aí, rapaz. Você aguenta muito? Aguenta muitos anos de vida ainda. Tem político que aguenta. Mas, vamos lá, voltando aqui. Aí vamos lá, termina aí, desculpa. Aí ele ficou 7 anos, né, lutando com a doença. A gente fala muito que descansou, né, porque meu pai sempre foi uma pessoa muito ativa, né. Meu pai, eu sempre falo isso hoje, meu pai, o único vício que meu pai tinha era política, né? Ele não era um cara, fora a política, o MDB e o Flamengo. Eram as 3 paixões do meu pai. Lógico que é a família, né, mas... Ele nunca foi um cara de beber, nunca foi um cara de estar em farra, nunca foi um cara de balada. Nunca tomou uma pinguinha com horrores, não? Não, ele gostava de tomar. Qual o problema? Todo mundo, né? Quem é que não gosta, né? Eu parei, mas... Parou, mas gostou. Se der uma lambida aqui, já era. Mas ele era um cara, assim, que a vida dele era política, sempre foi. Isso minha avó conta, meus avós, desde pequeno, né? Desde pequeno ele foi. E aí o único vício que ele tinha era... Vício eu não vou falar porque... A paixão, né? A paixão dele era... política não é vício. Não é vício, é paixão. Essa maldita mosca da política morde a gente. Eu tô tentando sair disso tem uns 2 anos já. Não sai, não. É uma porcaria. A política é ruim demais. É bom, rapaz. Eu ainda vivo aquela... Hoje eu vivo aquela utopia... Não vou falar utopia, mas aquele sonho de que a política tem como se fazer o bem e é através da política, né? Então, assim, eu falo muito isso. A política, ela é bíblica. Qual foi a primeira eleição que nós tivemos? Está na Bíblia. Não sei, você me ajuda aí. Jesus e Barrabás. Pô, escolheram Barrabás, porra. Mas aí volta. Mas aí qual é o ensinamento da Bíblia? Eu falo isso. Me ajuda? É ensinar a votar, ensinar a escolher. Olha a escolha que nós fizemos, né? Primeira eleição assim que nós tivemos foi escolher entre Jesus e Barrabás. O povo foi induzido a Barrabás. Mas não quer dizer que é errado a política, não. É saber que nós temos que votar consciente. Quando eu fui fazer minha pós, a minha tese de monografia... E olha que foi na época quando tava o auge da lei da ficha limpa. E eu fui contra. Eu fiz uma monografia contra a lei da ficha limpa. Não vou dizer contra, uma monografia no que eu defendia que você tem que ensinar a votar. A população ela tem que tomar gosto pela política para ter um voto consciente. Senão daqui a pouco... A lei da ficha limpa, a lei do não sei do que, você não tem que criar barreiras. Eu acho que um Estado democrático, quem quiser ser candidato, pode ser candidato. Agora, basta o eleitor ter a consciência de saber fazer a escolha. Então, assim, eu boto muito isso, essa comparativa. E quem me falou essa primeira eleição, quem me ensinou foi meu pai. Meu pai falou, qual foi a primeira eleição que nós tivemos aí? Ele falou, tá na Bíblia. Jesus e Barrabás. Escolheram Barrabás. Mas por quê? Foram induzidos aqui. Então nós somos induzidos a escolher Barrabás. Não sei se é induzido. A gente acaba voltando, às vezes, muito na emoção e numa pressão e numa onda. Não tem um voto consciente. Eu não estou falando que esse é melhor do que aquele. Cada um tem seus defeitos e suas qualidades. Ninguém é 100%. E assim, às vezes a pessoa ela vai... fazendo as suas escolhas, e às vezes sabe nem por que escolheu. Se você, naquela época, escolheu o Barrabás porque ninguém sabia. Não sabia. Será que, né? Não. Quem é esse Jesus aí? O povo tá falando Barrabás aqui. Vamos lá, mete lança nesse Jesus aí, vamos de Barrabás. Então, mas eu acredito muito porque eu aprendi a gostar da política. Eu nasci nisso. Eu acho que eu falo assim, hoje mesmo, apesar de amar minha profissão de ser advogado, apesar de amar o eleitoral, tudo, eu agradeço muito a Deus e o governador Ibanez por ter me dado a oportunidade de sair dos bastidores e ser à frente. Porque você teve uma escola dentro de casa, fora de casa, você passou pela Universidade da Política, cara, que
Quando você conhece Rori, pessoas como Roriz, você nunca mais pensa da mesma forma. Não pensa, não pensa. Roriz era... Era diferenciado. Ele era um cara que... Eu lembro hoje, que é normal na política, né? Você tá contrariado, alguma coisa. Eu lembro de levar meu pai na casa do Roriz, ali no Parkway. Meu pai, não sei o que estava acontecendo na Câmara, às vezes acontecia, ele... Putz, sabe aquele negócio? Putz, você tá xingando? Pô, sacanagem e tal. Vou romper, vou não sei o quê. Rapaz, ele ia entrar, ia até as conversar, voltava amando, se beijando. Eu falei... O Roriz, né? O Roriz. Pau quebrado. Não tinha como ele não te convencer, sabe? Porque ele tinha esse jeito dele, apaziguador, um jeito carismático, um jeito, sabe, acolhedor, que não tinha como a pessoa ficar puta com ele. Eu tenho uma coisa também que eu aprendi na política, que você deixou um legado pra mim como pessoa. Eu posso discutir com Deus e o mundo aqui na hora. Eu discuto, fico puto mesmo, eu explodo. Cara, não leva esse troço pra casa. Não leva. Eu vou falar... A pessoa fica com raiva de mim. Por isso que quando você fala das críticas, eu aprendi na convivência, na minha vida com meu pai, isso. Eu lembro, Odi, quando a Câmara Legislativa era lá na Asa Norte. Eu ia tarde, às vezes eu saía da escola, às vezes as pessoas acham que a vida do político é um mar de rosas. Vira milionária. Né? Não, trabalha muito, sabe? Eu às vezes, para encontrar meu pai, eu ia para a Câmara Legislativa. Porque meu pai chegava tarde, né? Eu saía cedo para a escola, então nunca dava o encontro, né? Então, às vezes, eu ia para a Câmara. Eu ia para o trabalho dele para poder estar perto. E eu lembro que diversas vezes eu via meu pai em embates, né? Na tribuna, com os parlamentares, tudo, e aquele negócio... Quase sair na porrada. Aí você também pegava as dores. Porra, que sacana. Filho da mãe. E que merda e tal. Você Aí saía dali... Eles conversando, batendo papo. Tomando café. O cafezinho, né, da Câmara. É isso que eu vi muito na política. Isso, mas ali não é uma falsidade. É porque cada um tem o seu pensamento, sua ideologia. Ali eles estão representando e defendendo as suas áreas. Sim. Mas aquilo ali não pode ir pro pessoal. Você não pode virar inimigo da pessoa. Né? Então, quando você falou dessas questões das críticas... Eu aprendi a separar. Quando eu falo que eu gosto ninguém gosta de levar porrada, isso é fato. Levar porrada é ruim demais. Mas existe críticas construtivas. Porque você não está 100% o tempo todo, você não acerta o tempo todo. Nunca. Então, quando você faz uma crítica que fala, você está errado nisso, e explica o porquê, aquilo ali é uma crítica construtiva. Então tem que melhorar nisso, né? Então, assim, eu gosto das críticas construtivas, né? A porrada, eu vou te falar... diariamente. Então a gente a gente já fala assim, a gente já ficou com couro grosso, né? Opa, o cara tá me envolvendo aqui, ó. Então você que tá aí, porra, o cara tá mandando ver aqui. Ó, história da política, bastidores, tá tudo aqui nesse podcast, isso aqui é um aprendizado. O que é bom? Porque eu não faço muito brief antes, que eu vou aprendendo durante o podcast. Então no brief, dê like no vídeo, se inscreva no canal, sei que é do Gustavo Aires. Compartilhe o vídeo, assista. Tomara que a equipe dele, né, tire alguns trechos e joga na internet. Tem muita coisa aqui de aprendizado. Como é que você foi parar na administração de Samambaia? Vamos lá. Samambaia veio por uma disputa política, uma briga na cidade. Porrada. Né? Porrada. Não, mas foi porrada mesmo. Foi mesmo, foi. Eu estava como secretário das cidades, né? Vale lembrar que quando se iniciou o governo, né, já na transição, eu, como um bom soldado, cheguei ao governador e falei, governador, estou à sua disposição. Né? Bom soldado recebe missão. E ele me deu a honrosa missão de ser secretário das cidades, fiquei lá por 8 meses, né, cuidando de todas as regiões administrativas, implementando alguns programas de governo com o Zé Humberto, que era o secretário de governo. E na época eu pude participar da criação, né, como secretário das duas regiões administrativas, a Arniqueira e Sol Nascente e Pôr do Sol.
Hoje são administrações, né? São administrações, né? Participamos, que já era um compromisso de campanha do governador, que já no primeiro ano de governo ele fez a criação, né? Botou como missão lá da Secretaria de Cidades para que andasse esse processo. E aí, por uma disputa política, disputa na cidade, né? Onde teve sim uma agressão, né? Onde houve embates entre líderes políticos e... O finado Zuila, deu uma porrada na cabeça do rapaz lá. Esse vídeo saiu no meu site. É mesmo, foi de lá, é verdade. Sabe que eu tirei do ar? Eu tirei do ar em consideração. A Zuila... Já passou, pô, nova Zuila, sabia? Não, e a Zuila... Ô, sapatão que faz falta, porra, Zuila. Rapaz, e a Zuila virou uma grande amiga. Acabou virando? Virou uma grande amiga. Ô, Di... aí por essa briga, eu vou contar lá na frente o episódio com a Zuila. Teve essa briga, o governador falou, não, Gustavo, você vai lá para apaziguar os ânimos, né? Para que organiza a cidade, não organiza a cidade, organiza os ânimos, né? Eu escute o que a população quer, o que as lideranças querem. Eu fui lá numa missão dessa, há um mês, eu pensei, um mês e pouco, quando as coisas já estavam mais amenas, que é meio complicado, porque Samambaia pulsa politicamente muito forte. Samambaia é uma cidade... A política de Samambaia é forte. É forte. E isso é um grande aprendizado para mim. Eu falo até hoje, nas minhas falas, se eu não tivesse virado administrador de Samambaia, eu acho que eu não estaria como pré-candidato hoje. Porque foi ali onde o sangue começou a correr, o sangue começou a pulsar mais forte. Ali é pancada. Ali é. E aí... Era para ficar 1 mês, 2 meses, fiquei 2 anos e 7 meses como administrador. Levou quanto tempo para apaziguar ali? Rapaz, porque na verdade... Era o Jorge Viana, que apadrinhava lá. Ninguém tá falando mal do cara aqui, nem vamos falar. Não, tinha a escolha do deputado. Jorge Viana que indicava lá, pá. Mas a questão, acho que não era nem como parlamentar, era uma questão mesmo de embate. Às vezes era embates, né? Aí vem igual o treinador, você escolhe um treinador pro time, ele não encaixa o time. E aí conseguimos, né? A cidade ela vive embates ainda até hoje, né? Mas a gente consegue conversar com a população, conversar com as lideranças, né? O que eu fiz foi abrir as portas e ouvir as lideranças, né? Tem coisa que a gente tem como resolver e tem coisas que não tem como resolver. Então, acho que o maior desafio e o que o gestor mais tem que fazer é saber dar o não. Né? Você não está ali só para dar o sim. É o não. Fala, não pode por conta disso, disso, disso. E aí, nesse percurso, aí entra a Zuila. Porque teve essas mudanças políticas, o governador me nomeou como administrador do Cruzeiro. Me tirou de Samambaia num dia à tarde, à noite, como administrador do Cruzeiro. Rapaz... Aí foi uma repercussão, foi uma briga. Eu lembro, eu participei disso. Pois é. Aí eu fui exonerado num dia à noite, no outro dia de manhã já tinha sido reconduzido. Eu lembro. E aí a Zuila, cara. Que era contra você. Que era contra e virou amizade. Que é uma verdade. Quando na política, eu acho que na vida você vai por embate, vai para tudo, mas você tem um respeito e sabe a respeitar o espaço de cada um, quando há respeito a tudo. E a Zuila, ela fez uma festa na frente da administração, que eu tenho esse vídeo até hoje, um pagode, agradecendo por eu ter continuado na cidade. Eu amava aquela negócio. Ela era diferenciada. Amava mesmo. A Zuila. De verdade. E a cidade merece. Eu deixei. Para, não esquece o que você vai falar, não. Para aí, eu quero que você conte. Para aí que eu vou te contar a história dela aqui rapidinho. Eu sei que é sobre você. Eu sei que é sobre você. Tô tomando um pouquinho do espaço aqui. A Zuila era tão doida, que a Luz era lésbica, negra, tranquilo. Não tem frescura entre a gente. A Zuila mandava um zap, Ana Paula. Da raça aí, tá vendo aí? Eu pego mais mulher que você. Eu falei, filha, e me dava uma inveja. Ela era ligeira. Zuila, como você faz falta? Ela faz falta. Eu fico pensando a Zuila nessa eleição agora, como é que seria, né? Ela era diferenciada. Vamos falar igual lá na Bíblia. Eu tô resumindo, nenhuma folha cai sem que Deus veja. Você sabe de onde você parou? Aí essa questão da Zuila, ela merece todo um reconhecimento da cidade. Né? Como ela... Tem uma pracinha lá com o nome dela. Tem da mãe dela, né?
da avó dela. Não, tem uma mas praça. dela, tem que Agora resolver. tem, não, agora isso que eu ia falar. Eu pedi para que desse entrada e iniciasse um processo para a gente homenagear a Zuíla, né? Como a Zuíla, o Pedro Poeta, que também era um líder da cidade, faleceu pelo Covid, né? E é uma cidade, Odi, que quando eu fui nomeado, a primeira coisa que eu fiz, lógico que eu não consegui falar com todos imediatamente, mas eu liguei para pedir licença. Liguei para a Zuíla. Falei, Zuíla, eu sou administrador, estou sendo nomeado, estou vindo aqui pedindo licença. Estou vindo para somar, assim, entrando para ajudar a entender quais são os seus pleitos e tudo. E fiz isso com vários líderes da cidade, né? Então, assim, é uma cidade que ela pulsa muito forte politicamente. É uma cidade... Tem que ser assim, pô, meu orgulho ter feito isso. Qual uma parada assim que você fez, foi, porra, isso foi... Olha, Odi, tem várias ações que nós conseguimos colocar, mas aqui, até pelo momento que nós vivemos e continuamos vivendo, nós tínhamos uma questão que era a ampliação do HR-SAM, do Hospital de Samambaia. Ali era um terreno ao lado, que era um terreno particular, que não haveria possibilidade, que se tentou fazer as tratativas durante décadas para que houvesse essa expansão. Quando eu peguei o processo, botei embaixo do braço, fui para cima da secretaria, fui tudo, e nem tinha pandemia ainda. Nós conseguimos destravar isso e fazer a reversão para uma área pública. E não só, que já era um grande avanço. O diretor, na época, falou, Gustavo, se a gente conseguir pelo menos retomar, colocar esse terreno para o hospital, já é um grande avanço. Nós fizemos a retomada do terreno para público, como também conseguimos no Comitê Todos contra o Covid, cabeçado pelo Paco, BRB, o governador Ibanez, construir um hospital, um anexo do HR-SAM com 120 leitos, né? Então, assim, em 35 dias fizemos isso, a construção. Então, eu acho que é um legado que a gente sabe das dificuldades que tem de se construir um equipamento público e construir um espaço para a população de atendimento à saúde. E nós conseguimos não só fazer isso dentro de um governo, não ficou promessa para o governo que vem, como também mostra a confiança do empresariado ao governo, né? Eu andei... Rapaz, sabe que eu gosto? Pode tomar... vamos aproveitar que ele tá tomando água? Ó, como eu disse, dá like no vídeo, se inscreva no canal e eu faço também análises diárias aqui de cenário político. Eu faço live aleatório, não tem hora não é, Gustavo? Você assiste mesmo, tem paciência pra ver que monte de palavra. Cara, eu gosto. Porque quando você gosta de política, você gosta de ouvir. A gente gosta de ouvir, né? Eu acho que tá aí o ensinamento do Roriz, o maior ensinamento, o político de verdade, ele sabe ouvir mais do que falar, né? Você ouve primeiro para agir. Então, na política também, é bom ouvir o seu pensamento, ouvir a sua análise. Mas eu tenho andado num caminho? Como é que é? Tem algumas coisas que eu falo ali que não tem nada a ver. Não, você sabe das coisas. Sei nada. Sabe das coisas. Eu comecei em 2011 a cobrir política. Seu pai já não era mais deputado. Não. Mas eu quando o Roriz ia lá no Paraná, eu via muito seu pai. Seu pai foi secretário de Assuntos Fundiários. Assuntos Fundiários. Seu pai vivia lá aquele negócio da expansão do Paraná, lembra? Foi, da expansão. Foi na Secretaria de Assuntos Fundiários e a visão do governador Roriz que começou a titularização das terras, né? Que conseguiu, através do início da secretaria, hoje conseguir se regularizar vários condomínios, né? E entrega de escrituras, né? Na época, meu pai entregou muita escritura, principalmente em Samambaia, por exemplo. Seu pai foi deputado e se licenciou. Foi secretário de Assuntos Fundiários. Deixa eu te fazer outra pergunta. Agora você vai disputar... Já tá na disputa, né? Você é pré-candidato aqui. A distrital. Você vai... Por onde? Pelo MDB. Meu Deus, tu é doido. Como é que você acha essa nominata aí? Que nominata pesada do cacete. Pra mim, a nominata mais pesada. Eu acho que foi a nominata que pensou melhor sobre as novas regras eleitorais. Porque tem gente montando nominata pensando nas regras antigas. Tem dedo seu. Eu olhando aqui, dá pra perceber que tem dedo seu. Por que vocês pesaram tanta nominata lá no MDB? Na verdade, com essa questão da mudança da regra eleitoral, o primeiro ponto que você tem que pensar é atingir o quociente eleitoral. Que é difícil. Que é difícil, né? Então, para se atingir o quociente eleitoral, tem que voltar
ao que meu pai fez no MDB lá atrás. Porque meu pai poderia ter reinado por vários mandatos como o único parlamentar do MDB. Ele abriu o espaço, o partido, para colocar pessoas que tinham mais votos, inclusive, do que ele, para o MDB se manter forte, com uma base boa de parlamentares e também dar sustentabilidade ao governador Roriz. Uhum. Então, essa abertura, quando você abre, que você, meu pensamento, ainda mais essa regra, quando você abre, que você sabe que aqui você tem a condições de atingir um quociente eleitoral grande e conseguir já alcançar as vagas, porque tudo ainda é muito... Então você participou aqui da nominata, não participou? Participamos. Não muito. Porque o partido a gente discutiu como um todo, né? E quando você abre a nominata desse jeito, que fica pesada, mas você sabe que ali você está disputando entre vocês. Então você abre o leque para dar a oportunidade de ter as vagas, garantir as vagas, mas ela fica competitiva entre vocês. Então assim, a gente fica somando força um pro outro para ver. Eu tava olhando as inserções do... Inserções? Me corrija. Sessões, Minha dicção é uma merda. É muito boa, tá muito bom o programa eleitoral do MDB. Simples, né? Ficou muito bom aquelas imagens de fundo passando. Isso. Aí, mas eu olhei a nominata de vocês têm mais de 25. Até a convenção a gente tem uns que porque na verdade toda nominata você tem que colocar um número a mais. Tem, óbvio. É porque quando chega na convenção, senão não pode faltar candidato. Tem aqueles que no meio do caminho desistem, tem aqueles que não... Campanha. Pois é, tem aqueles que no meio do caminho desiste, pensa em fazer outro projeto. Existe aqueles que não se dedicaram. Aí, por isso que eu... Só quer tomar um negocinho ali. Eu lembro de nominata, e eu acho que um dos grandes avanços da reforma eleitoral foi terminar com a questão da coligação nas proporcionais. Por quê? Cansei de fazer nominata, participar de construção de nominata, que você tinha que buscar candidato aleatoriamente. Fazer um catacata. Nós já tivemos candidatos que eram servidores públicos que ele queria só, na verdade, a licença para a campanha, quando a campanha era 3 meses, né, de campanha. E ferrava o partido, né? E ferrava o partido. Na verdade, também o partido tinha que colocar... Nós já tivemos nominados, quando se tinha coligação, tudo, de ser necessário ter 72 candidatos. É inviável. Entendeu? Para 25... É complicado porque você tem que pensar no quociente eleitoral que você tem que ser atingido, sabe? Uhum. E aí, então assim, você faz sempre você sempre faz com uma gordura. Porque vem a convenção e tem que saber quem é que passa ou não passa na convenção. Você entrou numa área que eu tô estudando pra cacete. Eu tenho falado bem das nominatas? Você tá gostando das minhas análises? Tem. Pode fazer crítica aqui. Não, a nominata, hoje, eu falo assim, tem aqueles que têm uma expertise melhor. Mas não, toda nominata, toda essa questão partidária, todo dia é um aprendizado. Não tem como você saber de primeira. Não é uma coisa muito científica certa. Caraca. Né? Porque você não tem como mensurar o voto. Né? O MDB, nós colocamos o que já foram testados. Focamos nessa questão dos testados. Vocês têm ali o velho da 12. Velho da 12. Yolando, Hermeto. O Hélito teve aqui. O Hélito. Você chegou a ver? Eu fiz um podcast com o Hélito. O Hélito arrebentou, rapaz. O Hélito Marreta. Pô, vocês conseguiram manter o Hélito. Tem mais gente. Pô, o Felipe L. O Felipe L é um exemplo. Você já pensou se vocês ali pegam uns 5 candidatos desses, 5 pré-candidatos? Cara, é possível você ter 5 candidatos que façam 20 mil votos. Olha a doideira que eu tô falando. A gente fala que eu sou doido. Mas é possível. Não, porque... ali no MDB, sim. Porque uma coisa também, tem que saber uma coisa. Diminuiu a oferta de candidatos, mas o eleitor subiu. Então, ou seja, porque antigamente você tinha muito isso. Você ia pedir voto para uma pessoa, a pessoa... não vou votar em você porque meu primo é candidato. Porque o que mais tinha era candidato. Quando você limita a quantidade de candidato, limita também a oferta. Né? Agora, a procura é muito, porque são muitos eleitores, aumentou os eleitores. Sim. Então, potencializa mais o número de votos para aqueles. Então, assim, quando você pega a nossa nominata, que, se não me engano, foram 11 já testados, que você pega... Tem 11. Se você pega ali só a votação que eles tiveram, você fez isso na sua... Você viu a análise que eu fiz do MDB? Só ali naquela análise você já vê lógico que não tem como você falar, é isso, né? Eleição é uma caixinha de surpresa.
Você só sabe o número de votos que você tem quando fecha e conta a urna. Tudo é uma expectativa, né? Não comenta isso, não, senão você vai arrumar problema você. Isso é comentário meu. Não entra nessa, vai por mim. Eu acho que vocês têm que... São duas coisas que vocês têm que prestar atenção, se eu fosse dar um palpite. Na nominata do MDB. Ter atenção das mulheres. Isso. Sem preconceito, sem nada. Sem essas bobagens. A gente fala tecnicamente. Lógico, é. Vocês têm a Thelma. Vamos lá, cabeça de nominata das mulheres. A Thelma. Thelma. Falando das mulheres. Né? Cabeça de nominata tem dois, o Hermeto e o Orlando, concorda? Isso, são parlamentares. São parlamentares. Então ele automaticamente já é cabeça de chapa. Já é automático, né? Igual você vai ali no União Brasil, que é um cabeça de dominata. Eduardo Pedrosa. Eduardo Pedrosa. Que é deputado aí, e abaixo vem o Daniel. É o nível de corte que você pega de voto. Não é? Então, aí você pega ali no MDB, não, sem criticar as mulheres, não tô, vamos aqui tranquilo. Vocês precisam ali de 7 mulheres. Não é que precisa, vocês precisam dar atenção. Sim. O ponto fraco da nominação. Não que as mulheres sejam fracas. Não. Jamais. Não. Porque eu acho que a Vanessa tem potencial. Vanessa tem. Tá vendo? Fabiana de Lúcia eu acho que tem potencial. Tem a Fabi, tem a Sirene. A Sirene eu não conheço. Ela é do meio evangélico, entendeu? Então tem sim. Quando você fala isso, é porque não é uma questão que é de toda nominata, porque já é a legislação, você tem que deixar a reserva... 8, né? Para candidatas mulheres, né? Então, quando o número também diminui de candidatos, né? Você também tem que ter... Não dá mais para você fazer uma nominata... Você não pode largar. Exatamente. Você tem que pegar os 25, você tem que... Tem que ser bons. Você tem que dar... Não que os outros são piores, mas você tem que pegar uma nominata para ela ser competitiva. Não dá mais para você colocar uma nominata apenas para cumprir tabela. Não dá. Principalmente o MDB. O partido do governador, né, que está vindo para uma reeleição, ele não pode ter uma nominata não competitiva. Né? Então, é um jogo de xadrez bem complicado. É um jogo de xadrez. Você leu bem. Aí você também olha outra questão. Você tem 11 ali, vamos lá, botar aqui os 11 ali que vão pra porrada. Que já foram testados nas urnas. Você sabe o tamanho dele. Eu não tô dizendo que os 11 é favorito, mas teoricamente é. Isso. Aí você sobra os outros 11 menos 25. Eu sou ruim, eu sou de humano. Mas vamos lá. Você também tem os novatos. Você, querendo ou não, novato, não tô... Não, eu nunca fui testado, então sou novato. Você nunca foi testado. Eu não sei o meu tamanho. O partido tem que dar atenção a você. Tem. Quem tá na cabeça de nominato, Gustavo Aires, não pode ter votação pífia. Não pode, e isso, porque com essa cláusula da questão de atingir o quociente eleitoral, todos têm que ir bem na nominata. Não tem jeito, você não pode. Como. Tu não pode. Não tem que for. Porque antigamente se falava assim, a gente colocava aquele. Não, a gente vai trabalhar para eleger aquele ali, aquele que tem o potencial. O resto é tudo bucha de canhão que se fala, né? Na verdade, não, todos têm que ser competitivos. Não. Todos têm que estar ali, porque senão não elege nem o primeiro, porque o primeiro pode ter muito voto, mas o rabo da fila não conseguiu. Você lembra o que o seu pai falou? Seu pai falou assim: hoje você não pode pensar numa só eleição. Isso, tem que pensar na próxima. Então você tem teu time ali de 25. Opa, peraí. Quem foi não pode deixar os 25 solto. Exatamente. Após a eleição. Isso, tem que cuidar da nominata. A eleição não é só ali em outubro. Você tem que cuidar ela após também. Pós. Né? E uma coisa que você fala que eu vi, não sei se foi nessa última live, mas você sempre fala. E eu falo porque eu vi meu pai fazendo muito isso. Ele cuidava muito da questão partidária, ficava muito atento. Eu vejo muitos políticos não fazem isso. Porque tem distrital que vai perder eleição porque não pensou partidariamente. E a base é o partido. É o partido, sabe? Por exemplo, uma das escolhas do MDB. Todo mundo fala, você é louco ter ficado no MDB. Você poderia ter mais chances em outro partido. Mas é o seguinte, o MDB, primeiro, sangue corre. Não posso pegar uma filiação partidária de 20 anos e jogar no ralo da noite pro dia. Sendo que eu já construí. É igual eu falo, Odi, minha vida política está começando agora. Minha vida pública, profissional, eu já tenho. Né? Partidária, então, eu já tenho. Né? Poxa,
O ápice maior para você ocupar num partido, do seu partido, é ser presidente. Eu já fui presidente do Você partido. já foi tudo nos bastidores. Então, assim... Secretário, isso. administrador. Não, apesar que secretário, administrador, mas... É uma função pública, né? Que eu fui gestor e agora eu tô indo para questão política em si. Botei a cara, né? Eu acho que você é uma verdadeira aula viva. Não é. Isso não é te levantando. Você é pelo exemplo mesmo, pela prática. Você começou nos bastidores, a gente chama network. Hoje é a palavra. Network. Não, mas foi um network político. Pô. Começou nos bastidores, carregou piano. É ou não é? Isso. Aí, foi escalando devagarinho, aprendendo. Quando chegou a ser, por exemplo, secretário das cidades, estava pronto. Fez a categoria de base, vamos falar assim. Fez a escadinha ali, né? Você não entrou... Não, o Odilon, o Gustavo... A gente conhece, a gente sabe a capacidade dele. Isso. Aí falei, vamos botar ele lá para apagar o incêndio. Você apagou. Agora vamos botar na urna, vamos ver o que vai dar. Eu acho o seguinte, esse passo que eu dei agora é justamente isso, porque, poxa, administrei a segunda maior cidade de Brasília, né? Um prefeito, né? Então, assim, eu acho que os desafios na gestão pública eu já tive. E como eu gosto da política, chegou a hora de eu falar, não, peraí, vamos testar também. Uma urna caixa não tem nada de surpresa. A perder. Não, sabe? O problema qual vai ser o resultado? Eu não tô dizendo que você vai perder aqui não, tá? Não, eu sei, mas a gente tem que estar preparado. E aí, quando a gente faz por gostar, que não é uma questão de projeto pessoal, é um projeto de grupo, um projeto do que a gente defendendo aquelas bandeiras, isso tudo, você faz com amor, você faz por gostar. Hoje, da mesma forma que eu deixava de ir para as festas, porque eu ia acompanhar meu pai em reuniões políticas, eu tive reuniões políticas na Nacional, com Sarney, com Temer. Caraca, você viu o Sarney? O Gil, o Sarney. Então, eu já tive nesse meio todinho. Eu já, como presidente do partido, eu fui almoçar com Michel Temer, presidente da República. O Temer, nossa, né? Nossa então, famosa múmia. Eu vou botar tua encrenca, não. E assim... Gente boa. Então, assim, a gente foi fazendo esse trabalho. Eu tive menos de um mês com o presidente nacional. Eu pedi uma agenda com o Baleia, o Baleia me recebeu. Baleia Rosa. Fui presidente nacional do nosso partido, fui pedir apoio. Falei, Baleia, Baleia Rosa é de que estado? São Paulo. São Paulo sempre eleito lá, né? O pessoal fala do Sarney, né? As pessoas não sabem os bastidores. O Sarney é uma das figuras mais carismáticas que tem no bastidor. Muito. Sendo 10 minutos com ele, passa assim, ó. É uma pessoa mais culta que eu já tive o prazer de conversar. Eu nunca vi uma sabedoria. E, poxa, o cara sabe tudo. É um guru. Né? O cara é uma figura assim. Ele faz tu chorar, ele faz tu rir. Eu tenho lá em casa, eu peguei uma mania do meu pai. Meu pai, ele gostava de moldurar as coisas, né? Recebi uma carta, alguma coisa, ele moldurava. Eu tenho uma... Você tem um acervo do Morris? Tenho. Todos os diplomas dele de parlamentar tá comigo lá no escritório. Dele tem. E eu tenho um que eu não era nem nascido. Esse eu ando para todo lugar. Ele não era nem casado com minha mãe, nem nada. Ele escreveu num papel, né? Queria vencer na vida. E que a maior vontade dele era servir o povo. E eu tenho gravado, eu tenho isso num papel moldurado. Você mora no Cruzeiro até hoje? Não, eu moro em Samambaia. Você mudou para Samambaia? Eu casei antes, né? Eu casei, fui para Arniqueira, separei, fui para Guscar. Acontece, pô. Né? Casei de novo, separei, aí... Sossegou agora? Sosseguei. Aí Qual é o nome da sua esposa? Tatiane. Agora a Tatiane... Tá tranquilo. E a... Tatiane, Tatiane te elegeu, mas chega, cara. Ela segurou. E é engraçado, porque eu a conheço ela desde pequeno. Porque ela é filha do melhor amigo do meu pai. Ixi. Eles são conterrâneos, primo, primeiro, segundo, sabe? E eles vieram para Brasília juntos, né? E eu sempre tive. Aí Deus acabou, tem um propósito, acabou nos unindo agora. E aí, voltando nessa questão de moldura, com o falecimento do meu pai, o presidente Sarney mandou uma carta para nós, né, falando da questão da vida dele e tal.
do orgulho de ter tido como amigo e tudo. Tá lá o quadrinho. Então, ó, você tem muita história pra contar, rapaz. Você viu aí. Como é que tá aí, Gabriel? Me dá uma ideia aí. 59. Então, olha só. Porra, foi rápido. Nem se eu não falei com o Gabriel, eu ia embora aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você tá vendo o atual... Você que tá nessa questão partidária, você tá vendo o atual cenário político? Opina se quiser, tá? Tá. Disputa ao Palácio do Buriti. Qual a leitura que você faz do cenário? Olha, eu vejo assim, que o governador Ibanez, mesmo numa questão de pandemia, conseguiu conduzir com maestria o governo, né? E nisso acaba refletindo numa questão para a eleição, né? Eu acho que, da mesma forma, de que lá atrás, e como eu sou muito partidário, né? Roriz é o Roriz, mas ele também tinha um partido por trás. Se o MDB não lhe desse o 15, não desse sustentabilidade, né, tinha suas... Então o MDB com o Ibanez tem como repetir a história, que foi o único que conseguiu ser reeleito, que foi Joaquim Roriz, com o MDB. O Ibanez agora também ser reeleito com 15, né, com o MDB. Né? Então, assim, eu vejo que tem muita coisa ainda, a gente não consegue agradar tudo, tem muita coisa para ser... E eu falo como gestor mesmo, eu saí da administração e eu me policio que tem algumas coisas que deixamos de fazer, né? Mas às vezes não foi por uma questão da vontade apenas nossa, existe vários entraves, né? Existem várias questões que não se consegue. Então o governo, mas ele fez muito, né? A gente vê, quando fala obras, eu gosto de pensar sempre em pessoas. Tudo bem, a obra ali ela tem a melhoria para a população, isso é fato. Mas por trás, para fazer aquela obra, quantos pais de famílias estão trabalhando? Quantos empregos são gerados? Quantas pessoas que poderiam estar desempregadas estão sendo empregadas por aquilo? E isso seja de forma direta e indireta, até da senhorinha que vai ali, da pessoa que vai vender uma marmita na frente daquela obra. Então a gente tem que olhar a obra como um todo, não só a construção, mas principalmente o círculo que ela consegue fazer, a geração de empregos, né? Então, assim, eu vejo que no momento de pandemia, onde vários estados não conseguiam nem pagar sua folha salarial, o governo aqui conseguiu pagar a parcela que vem desde os governos passados, promessa, né? Conseguiu, que era uma luta, que foi uma luta do meu pai lá na Câmara Legislativa, que fez como lei ainda na época, solicitando isso, o plano de saúde para o servidor do GDF, que não tinha. Era meu pai, como funcionário público, uma das bandeiras que meu pai sempre defendeu foi a questão do funcionalismo público. Brigava pelo plano de saúde, brigava pelo ticket de alimentação. O governador conseguiu aumentar o ticket de alimentação e implantar o plano de saúde, que era desde a época do meu pai parlamentar. Né? Então, assim, eu acho que o governo ele tem algumas coisas a serem ajustadas, isso é fato. Mas eu vejo o cenário ele muito propício, um nome bom, né? Ele tem liderado as pesquisas, né? Tem. Não vi ele, todos ele está liderando. E assim, eu acho que isso é reflexo do trabalho que foi feito, né? Do trabalho que foi feito. Mas aí cabe à população dizer se vale a pena ser reconduzido ou não, né? Mas eu vejo assim que o MDB tem a possibilidade de fazer a reeleição. Coisas que não foi feito durante esse tempo, só foi feito com Joaquim Roriz e o MDB, pode ser feito agora com o Ibanez. Pode fazer, ele pode ser o segundo governador que conseguir reeleição, que tá todo mundo levando pau aí. Exatamente. E Melo, Hollenberg, lá no pé na bunda. E aí eu faço essa questão. E é do MDB, né? Que era o governador Roriz. Como eu sempre fui bastidores, eu tentei até pedir para a Ana, ver se eu vou tentar resgatar. Acho que ela resgatou, na verdade. A Ana é sua assessora de imprensa, brilhante, conversou aqui comigo, né? Você viu o dente da Ana? Tá. Viu lá? Esse dentista. Pois é. Vou pedir uma permuta para esse dentista. Os dentes tudo amarelo, é cigarro. Parei de fumar. Aí eu tava recordando, minha primeira... sempre fui de bastidores. Na nossa convenção do MDB, quando escolheu o Ibanez, eu lembro disso. A Lúcia, que trabalha trabalha na comunicação do GDF, era, desde essa época com a gente no partido,
Ela me chamou, presidente, vamos lá, você tem que dar a entrevista pra Globo. Eu falei, não, eu corri, que eu ficava com medo, tremendo. Eu nunca tinha falado na imprensa, né? E lá eu fui falar. Foi quando eu falei, o MDB, na verdade, está resgatando a sua história de buscar um seu representante como já teve. Né? E agora nós estamos também buscando o resgate não só de ter novamente um governador do MDB, mas também ter um governador do MDB reeleito. Agora é a segunda meta. A segunda meta. Como falava? Na eleição? Pensa na próxima. Sempre uma na antes. Você não pensa nessa, sempre uma à frente. Você não deita em bens esplêndidos. Não. Vamos lá, Gustavo Aires eleito tem que continuar andando nas cidades. Sim. Isso aí é uma coisa que faço desde pequeno, né? Sempre, então isso não... Eu gosto de estar andando, eu gosto de estar conversando. Apesar que eu sou, até eu de falar para as pessoas, eu sou muito na minha, eu sou tímido. Não. Mas é por incrível que pareça. Deu um show aqui no podcast? Não. Como é que você conseguiu falar então aqui? Rapaz, quando fala de política, aí eu me solto. Mas eu sou um cara... Porque você é autoridade no assunto. Que eu falo para você, eu disse, se eu chegar num lugar... Pronto, vou nas festas. Eu era o cara que ficava lá no canto, não chegava ninguém. Ninguém? Ninguém, ficava na minha. Você teve 2 casamentos, não tem essa do meu lado, né? Tá indo pro terceiro não, né? Não. Agora sosseguei. Eu sou desse jeito aqui, não pego ninguém, cara. Então não tem rapaz, nenhuma mulher me quer, puta merda. Eu sempre fui um cara, sempre muito tímido. Eu não sou aquele cara afoito, sabe? Que chega e tal. Mas é desse jeito. A gente vai caminhando, vai fazendo as coisas. Você ficou aqui 1h05 falando. Então, 1h05. Então é o seguinte, tá vendo aquela câmera ali? Você quer... Não, toma água, vai. Toma água. Aqui que... Então vocês estão aí, ó. Gostaram? Compartilha, se inscreva no canal. Embaixo aqui, ó, tem o site Rádio Corredor, tem meu Instagram. Qual é o seu Instagram? Gustavo Aires. Gustavo Aires te acha lá. Acho. Bota lá, Gustavo Aires. Se mandar direct, tu responde, né? Respondo. Aí, ó. Tá vendo aí, ó? Com você foi eu que respondi pra você. Foi você mesmo ou foi a Ana Paula? Não, eu que respondi. Não tem problema, não. A Ana Paula até briga comigo. Porque não dá tempo. Não, tem vezes que eu fico respondendo as coisas e ela fala, não, deixa que a gente responde. Porque às vezes a gente vai... Não dá. Mas tem hora que também essa questão, porque quando você leva o tapa, seu sangue esquenta, né? Então, às vezes, você dá uma resposta assim... Eu dou porrada toda hora. Aí tem hora que a assessora fala, não, pera, não é assim. Não, eu, por exemplo, eu não sou candidato, posso quebrar a porrada com todo mundo. E assim, tem consequências, tem gente que para de seguir. Né? Ó, esse cara é grosso. Não, cara que se foda também. Mas... eu não ligo. Mas ela tá certa. Político também que não pode mentir. Falar, eu que. Não, pô, não dá tempo, senão você não faz nada. Você fica só ali perdendo seu tempo. Uma coisa que eu tento responder é o WhatsApp, mas mesmo assim eu falo pro pessoal, me liga, porque não tô conseguindo. Você viu, recebeu um monte de ligação aqui, né? E aí acaba que você não. Essa vida nossa corrida diária e acaba juntando com a questão tecnológica, você não consegue acompanhar. Não. Às vezes minha mãe manda recado. Pede pro Gustavo me ligar que eu não tô conseguindo falar com ele. Trabalho com isso. Você sabe. Eu evito. Senão eu não escrevo, eu não produzo, eu não penso, eu não estudo. Como é que eu ia ler regra eleitoral se eu tô lá no Instagram toda hora? No Instagram e tá respondendo. Se você vê, eu apareço lá 3 horas. Senão não dá, cara. Não dá, lendo. Não dá. Aí tem as gostosas lá que aparecem também, você se distrai. Aí eu já me fico... Eu tô botando, vai deixar pra lá. Então é o seguinte, rapaz, aquela câmera tá bem ali. Certo. Aproveita agora, agora vamos lá se tu é bom. E passa aí suas considerações finais. Meu amigo, primeiramente quero agradecer aí a poder estar participando contigo aqui nesse podcast. Você sabe que eu tenho uma admiração tremenda por você, pelo seu trabalho, respeito muito, admiro muito, né? E agradeço por você estar me dando essa oportunidade de estar aqui nesse bate-papo descontraído, que as pessoas possam me conhecer um pouco melhor, né? Saber dessa minha vida, tudo. E agora, né, eu estava como administrador de Samambaia, estou como pré-candidato, ainda vem a convenção pela frente. Pré-candidato a distrital. Pré-candidato a distrital, né? E vamos ver o que Deus guarda para nós aí pela frente, mas eu falo muito para as pessoas nas minhas andanças. Acredite bastante na questão
da política. A política ela tem como ser um instrumento para melhoria e do bem, mas não é só um clichê. Eu sempre falo, é uma coisa que, desde lá, quando eu falo que é um sonho, que eu falo desde a minha vida acadêmica, quando eu fiz uma pós, já não criticando, mas questionando uma questão da lei da ficha limpa, que era, na verdade, a gente criar conscientização, né? É muito, eu vejo muito isso em amigos e familiares, dentro de casa, vê o noticiário, fica metendo pau no político como um todo. Tem as pessoas ruins, tem as pessoas boas, mas fala no contexto geral, amplo da política. E eu falo muito isso, a gente conseguiu mudar um estereótipo na vida, né, que era aquela questão, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Nós mudamos a cultura e sabemos que isso tem que ser debatido, tem que ser alertado. Nós também temos uma questão que política não se discute, né? Política e religião não se discute. A política, eu acho que ela tem que ser debatida, né? Eu não estou falando que eu tenho a melhor proposta, que eu sou o melhor, nem nada. Mas as pessoas que estão chegando na eleição agora para frente, que ela possa analisar com consciência, saber por que está escolhendo aquela pessoa para ser o seu representante e cobrar também. Cobrar, sabe, Odi? Não é só a questão ali do voto, é a questão da cobrança. Eu acho que o papel fundamental do eleitor não é só o voto, mas principalmente fiscalizar o mandato, fiscalizar e cobrar tudo aquilo que foi. Eu não gosto de falar em promessa, mas compromissos, né? Porque promessa fica muito ao vento. Você faz os compromissos que você pode ser atendido. E os compromissos, eles não têm que ser individuais apenas. Lógico, cada um tem seu interesse, tem as pessoas que querem algo pensando só em si, mas tem que pensar no coletivo, né? O político está ali para trabalhar para o povo e para o coletivo. Então, quero agradecer a você pelo espaço. Parabéns mais uma vez, né? Sempre acompanho nas redes sociais, tenho o privilégio agora de estar aqui pessoalmente contigo. Rapaz, eu tive com um cara aqui que viu, eu já tenho até o título, hein? Eu tô com um cara aqui que viu a história política passar diante dos olhos dele. É. Isso é verdade. Da era dos dinossauros à era moderna. É. É verdade. Poucos teve o privilégio ou tem o privilégio que você tem. E eu falo muito isso. Eu agradeço muito a Deus, né? A gente sempre honra, eu acho que é bíblico, a gente tem que honrar pai e mãe. Mas eu agradeço a Deus por meu pai ter sido político, porque senão poderia ser mais uma pessoa que estava olhando a política com maus olhos, não acreditando. Vou falar uma coisa para você, que eu não tenho falsidade mesmo. Eu sei. Não tem. Quem é do meio político, seja de qual vertente que for, tem que assistir esse podcast de cabo a rabo e aprender como uma pessoa consegue sair do bastidor, consegue aproveitar isso, o que tem dentro de casa e ir pro protagonismo. Assim, para encerrar, né? Porque eu acho que já estouramos o tempo, mas... Já, vamos lá. Eu quero você aqui de novo. Vamos conversar. E meu pai, como ficou acamado, né, ele falava pelas íris, né, pela íris, né, igual o físico, né, Steve Halper. E um pouco antes dele falecer, quando ele começou a agravar a doença, que ele não estava